Oi família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que você esteja tendo uma ótima semana, um ótimo tempo. Eu estou gravando esse vídeo aqui por uma razão muito especial. Eu quero começar, antes de abordar o assunto que eu resolvi abordar, eu quero começar te pedindo para que você assista esse vídeo por inteiro até o final. Eu gravei ele em pé, que é para ficar mais fácil para você até assistir no seu próprio celular, tá bom? Então, espero que esse vídeo possa falar contigo. Esse vídeo é a respeito de um assunto muito sério, é a respeito do assunto dinheiro. Então eu quero falar com você de maneira transparente, algo que aqui a gente sempre foi transparente, e eu quero abordar esse assunto contigo. Antigamente eu diria que esse vídeo é só para a capela, porém, porque a gente diferenciava as pessoas que estavam aqui presencialmente e as que assistiam online, sempre foi um presente para quem estava assistindo online. Hoje, essa comunidade é a mesma, tanto a que está aqui quanto a que está online, porque tudo hoje está online. Então, para todo mundo que assiste a capela, para todo mundo que assinou o canal, para todo mundo que se considera parte da nossa família, mesmo estando longe, a gente tem alguns espalhados por aí pelo Brasil e pelo mundo, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você que chama a capela da sua casa, para você que se alimenta com o conteúdo que a gente produz aqui, para você que tem sido discipulado com as coisas que a gente faz aqui, para você que desfruta de comunhão com as pessoas que estão por aqui. Então, esse vídeo é para você e esse vídeo é sobre dinheiro, um assunto que ninguém gosta de falar, mas eu quero tratar de maneira transparente. Nesse tempo de pandemia, a gente precisou acertar muita coisa. Muita igreja fechou, muitas coisas aconteceram que não era normal, a gente teve que se adaptar a muitas coisas. Graças a Deus, a nossa igreja estava na frente de muitos aspectos. A gente sempre teve presença online, então não foi tão difícil para a gente se adaptar. Porém, algumas situações do cotidiano da igreja presencial mudaram. Por exemplo, a gente teve que negociar o nosso aluguel nesse espaço que está ficando lindo aqui. Eu mostrei para vocês no making off da mensagem e nas próximas mensagens você vai ver mais um pouco do que está acontecendo. Está quase acabando. Mas a gente precisou negociar esse aluguel, porque a gente não quer perder esse espaço e eu quero te explicar por que também nesse vídeo. Então o objetivo desse vídeo é falar para você de maneira transparente por que você deve investir ou doar o seu dinheiro na capela. Eu fiz uma pesquisa com o pessoal do nosso grupo de discipulado e obtive algumas respostas e todas elas têm a ver com aquilo que eu vou falar. Então espero que você tenha paciência, mas acima de tudo que você tenha discernimento e vontade de assistir isso, porque é a respeito do seu dinheiro que eu estou falando, não é só o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, beleza? Então eu quero começar dizendo o seguinte: por que você deve investir na capela, ou por que você deve colocar o seu dinheiro aqui, você que me assiste, você que congrega aqui com a gente, qual é a razão de você investir aqui? A primeira delas está no nosso nome, uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu vou desconstruir essa frase para te ajudar a entender o significado por trás dela e te dar um motivo para você investir conosco aqui. Primeiro de tudo, é uma igreja. Igreja é um grupo de irmãos, ou nas definições mais teológicas, é um grupo de pessoas chamados das trevas para a luz. Em outras definições, é um grupo de pessoas que exercita comunhão e louvor a Deus juntos, que participa das coisas. Então a igreja depende dos seus membros. A igreja, e aí, agora que você está assistindo esse vídeo, grava isso que eu vou te falar. A igreja instituição depende dos seus membros. Eu não estou falando da igreja corpo nem da igreja comunidade. Você vai entender, no final do vídeo eu vou chegar nesse ponto. Então a igreja instituição precisa dos seus membros, assim como todo clube recebe dos seus membros, assim como toda associação recebe dos seus membros, assim também a igreja. Todo mundo que falar para você assim, a igreja é independente e tal, depende dos milagres, esse é o lado espiritual da igreja, mas o lado institucional da igreja, ela depende das pessoas que participam ali. É a sua contribuição, é a minha contribuição que faz com que isso gire no mundo capitalista. Então, no nome igreja, você já entende que aqui é uma igreja. Por ser uma igreja, a gente depende. Eu estou olhando para lá porque eu anotei os pontos para não esquecer. A gente depende desses membros e a gente depende da sua generosidade. Uma das coisas que a gente fala aqui, a gente não pratica o dízimo. Nós não somos contra as pessoas que têm a prática do dízimo, de doar 10% da sua renda.
A gente só acredita que no Novo Testamento o padrão mudou para 100%. E como a gente não tem condição de viver no 100%, o padrão foi adaptado para aquilo que a gente decidiu no nosso coração. Então tem pessoas que são melhores preparadas financeiramente e conseguem viver com metade da sua renda e podem doar metade da sua renda, ou investir 25% e doar 25%. Tem pessoas que não conseguem doar nem 10%, mas conseguem doar 5%, ou conseguem fazer doações esporádicas. Eu tenho exemplos de pessoas, por exemplo, que falam assim, esse mês eu ganhei um pouco mais, autônomos, então eu vou doar um pouco mais. Esse mês não ganhei nada, então não vou doar nada. Então, a gente precisa esclarecer de uma vez por todas que a questão aqui não é que nós somos contra o dízimo. O dízimo é um padrão estabelecido já há muito tempo e algumas igrejas usam isso até hoje. Nós resolvemos usar o padrão generosidade. Você dá aquilo que você decidir no seu coração e a gente confia que Deus vai operando nesse meio e enquanto Ele opera, a gente alcança os nossos resultados. Mas lembre que eu disse generosidade. Muita gente confunde liberdade com essa generosidade. Porque eu sou livre e não preciso dar um percentual exato, então não vou dar nada. Não é isso que a gente está falando. Óbvio, eu não quero obrigar ninguém a dar nada, mas a gente entende que uma pessoa regenerada, que usufrui dos, vamos colocar aqui entre aspas, benefícios da igreja e participa, quer que essa causa vá para frente. Então ela contribui. A gente depende dos membros e depende da generosidade dos nossos membros. Eu creio que, agora falando espiritualmente, eu creio que nós temos capacidade de sermos muito mais generosos do que nós normalmente somos. Eu creio que se a gente decidir mesmo e colocar no nosso orçamento, fazer uma planilha, a gente consegue trabalhar com 20%, 25% na cultura que a gente vive hoje. Principalmente na nossa igreja local, muitas pessoas são qualificadas. São pessoas que falam outras línguas, são pessoas que têm empregos qualificados. É possível que a gente seja generoso. E a gente precisa dessa generosidade para os projetos que eu vou falar para você mais para frente. Além disso, você deve doar o seu dinheiro porque a gente depende dos membros. Você deve investir conosco porque a gente depende da sua generosidade, mas porque nós somos uma organização muito focada. No nome da igreja, a gente fala igreja para quem não gosta de igreja. Então a gente tem um público muito específico. E esse público específico para nós, na verdade, financeiramente falando, é um tiro no pé. Porque a gente constrói todos os nossos eventos e toda a nossa construção filosófica aqui na igreja, ela é em favor daquele que não faz parte da igreja ainda. E toda a igreja é assim. Você pode ir na igreja batista, presbiteriana, toda a igreja segue esse padrão. Você vai ver se a igreja tem 100 membros, num domingo tem 95 pessoas que já são cristãs. E talvez 5 visitantes. Talvez 5 visitantes. Aqui a gente assumiu essa responsabilidade e embora o nosso cenário muito provavelmente seja similar a esse, se tem 100 pessoas, tem 95 cristãos, mas a gente realiza os nossos cultos, todos eles, com a pessoa que não é cristã em mente. Então a gente transformou a linguagem, a gente usa algumas coisas que fazem parte do vocabulário cotidiano e não do vocabulário bíblico, a gente prepara o nosso ambiente considerando o tempo de atenção que as pessoas conseguem se concentrar. A gente tem sempre um café que é para promover a comunhão. Então essas coisas são feitas com foco. E esse foco às vezes faz com que a gente acabe transmitindo uma mensagem errada se a gente não esclarecer isso com frequência. Então não é que a igreja não é para o crente. A igreja, para quem não gosta de igreja, só existe porque eu e você amamos a igreja. E a gente entende que essa é a missão que Jesus deu para nós, que é para ir atrás daquele que está doente, porque quem está são não precisa de médico, que é para ir atrás daquele que precisa, que é para ir atrás daquele que não está familiarizado com o nosso contexto. Então, esse foco, ele acaba limitando demais o nosso público, e aí a gente atrai alguém que está chateado com a igreja, enfim, demora um pouco para essa pessoa entender a nossa missão. Se você já estudou marketing alguma vez, você vai lembrar que eu já falei aqui várias vezes sobre a curva de adoção de produtos e tendências. Normalmente, vamos dar o exemplo do iPhone. O iPhone, quando saiu, ele teve um período de teste com aproximadamente 2% da população, que eles chamam de adotantes prematuros. São as pessoas que compram os produtos nos lançamentos, eles fazem o pre-order, antes de sair eles já compram o produto. Esses 2%, né, são os inovadores.
E aí depois tem aproximadamente ali uns 5% até 10% do público geral, que são os adotantes prematuros. Então a gente tem os inovadores, os caras que inventam as coisas, como nós, por exemplo, que inventamos uma igreja para quem não gosta de igreja, embora isso não seja original nosso, você já sabe disso. E os adotantes prematuros, que são as pessoas que falam assim, eu quero testar isso aí, eu quero andar junto com essa galera que é inovadora. E aí depois que um produto é lançado, vem o público de massa, 70%, 80% das pessoas estão nessa categoria. Nós, da Capela, não falamos com essa categoria. É por isso que você não vê, por exemplo, propaganda em massa no YouTube, Facebook da Capela. Nós não falamos com essa categoria, a gente está falando com a galera que é inovadora ou os adotantes prematuros. São pessoas com a mente muito aberta, são pessoas que pensam no futuro, são pessoas que entenderam que nós estamos plantando igreja para os nossos netos, são pessoas que entenderam que a igreja precisa ser relevante na comunidade e para isso não necessariamente a gente precisa ser grande. Ser relevante é mais importante do que ser grande. E a gente entende que através da nossa generosidade, embora sejamos pequenos, a gente tem uma influência gigantesca e essa influência se espalha. Então, esse foco faz com que a gente, trabalhando com um público bem limitado, tenha dificuldade de arrecadação financeira, por isso a gente depende da sua generosidade. E aí, por último, eu vou acabar com essa analogia, eu vou terminar esse vídeo com essa analogia. Por que você deve doar o seu dinheiro ou investir o seu dinheiro na capela? Além de todas as razões espirituais que você já deve ter levantado. Porque é a minha forma de obediência a Deus, porque é a minha forma de demonstrar minha gratidão a Deus. Para aqueles que ainda trabalham com o dízimo, né, é a minha forma de devolver para Deus, embora eu acho que não devolve nada, porque tudo é dele. Porque é a minha forma de colaborar com a expansão do Evangelho e a expansão da missão de Deus. Porque é a minha forma de contribuir com o contexto local onde eu participo, porque se eu me beneficio, nada mais justo do que contribuir. Pela mesma razão que eu pago as contas da minha casa, aqui tem luz, aqui tem água, aqui tem internet, aqui tem aluguel, então eu também preciso pagar as contas desse lugar. Porque eu me sinto em casa e se aqui é minha casa, aqui é minha família, eu devo contribuir com as necessidades. Porque aqui a igreja é bem gerenciada e a igreja é transparente, sempre foi. Tudo aqui é muito transparente, todos os relatórios, e aí você sabe que o dinheiro que entra aqui precisa sim pagar a conta, paga algumas coisas que fazem parte do sistema capitalista, mas também é redistribuído em forma de alimentos, cesta básica, pagamento de aluguel, conta de luz e coisas que os irmãos necessitam, porque isso também é raiz da igreja. Porque eu sei que aqui tem uma gestão financeira transparente e bem qualificada para que as pessoas sejam atendidas de maneira que elas não passem necessidade. Aqui a gente sempre fala, no nosso meio ninguém vai passar necessidade. Então, além de todas essas razões espirituais, razões óbvias para aqueles que são cristãos, por que você deve contribuir com a capela? Por que você deve contribuir com a sua doação financeira aqui? Porque é uma igreja, depende dos membros, porque a gente depende da generosidade, porque nós somos muito focados. Então, para nós é mais óbvio ter doações maiores de um grupo pequeno de pessoas do que doações pequenas de um grupo grande de pessoas, embora a gente sempre diga aqui que se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Na nossa membresia, que não existe, mas o grupo que frequenta e participa aqui, se nós temos 100 pessoas, talvez nós tenhamos 30 doadores. Por que não aumentar esse número para 50, 60? Assim a carga diminui. Assim, um irmão não precisa contribuir com 1.000 por mês, ele pode passar a contribuir com 300, e aí outras pessoas cobrem esse peso. Se você não faz nenhuma doação ainda, por que não considerar investir o seu dinheiro aqui, já que ele é bem investido? Além de todas essas razões, eu quero te dar um triângulo de uma analogia. Eu vou até colocar aqui para você ver, ó, junto comigo, depois eu volto aqui sentado. É bem arcaico essa demonstração, mas eu quero que você veja isso daqui, ó. Corpo, comunidade e instituição. Agora vamos fazer o caminho reverso. Instituição, comunidade e corpo. Aqui espiritualmente a gente começa pelo corpo. O corpo se organiza e vira uma comunidade. A comunidade se legaliza e vira instituição. Então, espiritualmente, a gente começa com o corpo. O corpo se manifesta e se organiza, vira comunidade. A comunidade se legaliza e vira instituição. Nós chegamos nesse ponto hoje. Nós nos transformamos numa instituição. Agora vamos analisar do ponto de vista prático, do ponto de vista lógico. A instituição que nós criamos aqui, ela existe para servir a comunidade que foi organizada.
A comunidade dos irmãos e a comunidade onde nós estamos inseridos. Comunidade espiritual dos irmãos e a comunidade local onde nós estamos inseridos. E essa comunidade local onde nós estamos inseridos manifesta a glória do corpo de Deus. Se o nosso trabalho espiritual é manifestar a glória de Deus, como que a gente faz isso? Através da instituição que serve a comunidade, que manifesta a glória do corpo nessa comunidade. Então, a gente tem um triângulo aqui que espiritualmente começa no corpo, passa pela comunidade e vira instituição. Na prática, a instituição faz o caminho reverso para a comunidade e a comunidade se manifesta dentro do corpo de Deus. Eu quero que você entenda bem esse triângulo aqui, porque eu vou te falar a respeito de quase caí aqui, viu? De algumas conjecturas lógicas. É o seguinte, falando de corpo, você não precisa que eu fale isso, mas eu vou explorar. O corpo de Cristo manifesto na terra, o corpo de Cristo escolhido por Deus, o corpo de Cristo selecionado e montado, sendo edificado como um edifício, como Paulo fala em Efésios, esse corpo de Cristo, ele não precisa de nada material, nada. O corpo de Cristo, ele vai se manifestar, sempre se manifestou, ele sinalizou antes do Cristo aparecer e continua se manifestando desde que ele veio na terra. O corpo de Cristo não precisa nem de mim e de você, porque se nós resolvermos nos apostatar da fé, ele vai se encarregar, como diz nosso amigo Michelin, de trazer a bom termo a obra que ele começou na sua igreja, o corpo de Cristo. Em grego, a gente passou a chamar a igreja de eclésia, e isso é um termo que, na minha opinião, a gente usa errado. A gente deveria usar o termo kahal. Kahal, ou kahal, é o termo hebraico ou traduzido para o aramaico que Jesus usava para falar de igreja. Grupos pequenos de pessoas que dividem a sua vida, tudo em comum, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então eu divido o meu emocional, eu divido o meu financeiro, eu divido o meu pessoal, eu divido o meu tempo, eu divido a minha família, tudo faz parte da comunidade. Nós nos tornamos um. Essa é a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Que eles que vão crer através da pregação do seu evangelho, da história de Jesus, que eles sejam um, como eu e você, Pai, somos um. O corpo não precisa de nada material, ele se manifesta na glória. Martinho Lutero gostava de chamar isso do corpo místico de Jesus, ou o corpo místico de Cristo. O corpo do Cristo na terra é místico. O corpo, para que ele seja perceptível, ele se organiza. Não existe corpo de Cristo sem organização. Quando você lê a história da igreja em Atos, a igreja que nasceu, veja bem como a igreja nasceu. A igreja nasce na confissão de Pedro, lá em Mateus 16, se eu não me engano. Jesus chega para a galera e fala: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro no meio deles fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aquilo faz uma referência à pedra fundamental que seria rejeitada, várias profecias sendo cumpridas. E ali Jesus fala assim, sobre esta rocha, e aí alguns dizem que é Pedro, outros dizem que é a revelação que ele teve, seja lá o que for, esse não é o ponto do assunto. Ele fala: sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Jesus falando. Então nós não construímos igreja, Jesus é que constrói a igreja. Só que a igreja manifesta, ela se organiza. De Mateus capítulo 16, passando até o final do Evangelho de Mateus em 28, quando Jesus fala: então vocês discípulos, aqui ele não está falando para a igreja, ele está falando para os discípulos, porque a igreja não havia se organizado ainda. Ele fala: vocês discípulos, vocês vão e preguem o Evangelho, ensinem todas essas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês até a consumação dos dias. Então Jesus deu uma fórmula para espalhar o Evangelho, mas nunca deu fórmula para plantar a igreja. Por quê? Porque ele sabe, ou ele sabia, que o orgânico se organiza, o orgânico vira organização. Não tem como fazer uma organização que se torna orgânica, mas tem como fazer o orgânico se tornar organizado. É a teoria do caos. O caos, se deixado por si só, ele se organiza, né? A teoria do caos para os físicos quânticos vão te explicar isso. Então Jesus deixa isso, o corpo místico. Esse corpo não precisa de nada material, nem de dinheiro. Mesmo no mundo capitalista, o corpo místico de Cristo se manifesta por razões que não são justificáveis na terra. O corpo místico de Jesus se manifesta para que a gente glorifique a Deus, para que a gente busque o próximo padrão, para que a gente foque nas coisas do céu. E no céu não tem dinheiro, não tem cupim, não tem traça, não tem nada que destrói. Então o corpo não precisa. Porém, para que o corpo seja perceptível, ele precisa se organizar.
Ao se organizar, o corpo se torna uma comunidade. Aonde você encontra isso? Quando o corpo começa a se organizar, ele passa de Atos no capítulo 1, 2 e 3 e vai até o capítulo 7, se eu não me engano. Ali começa a organização da igreja. E a segunda etapa da organização da igreja vai até o capítulo 15 de Atos. Então você vê introduções da organização da igreja em Atos 1, 2 e 3. Aí 4 e 5 passam algumas histórias macabras ali do cara que trouxe o dinheiro e morreu. Não precisa entrar nisso. Atos 6 continua a história, e Atos 7 a gente vê o martírio de Estevão, se eu não me engano, e o começo da organização com os diáconos e por aí vai. Como que isso acontece? Pedro fala para a galera, o que está acontecendo com esse povo disperso aí, ninguém está bêbado. Você conhece a história em Atos capítulo 2. Isso aí é a manifestação do Espírito Santo. Lembra que eu te falei? O corpo se manifesta e se organiza. Quando o corpo de Cristo se manifestou na terra, através daquele evento em Pentecostes com o povo que estava disperso, essa manifestação automaticamente gerou organização, porque a diáspora, o povo que estava disperso, foi embora para os seus lares, pregando a mensagem de Cristo, e lá eles perceberam que precisavam se organizar. Quando chega em Atos capítulo 7, você já vê sinais em Atos capítulo 3, 4 e 5, quando o pessoal começa a trazer dinheiro aos pés dos apóstolos e propriedades materiais para que eles pudessem distribuir entre quem tinha necessidade. Aí a igreja mística que divide as coisas, que eu já falei, eles começam a se organizar. E ao se organizar, Pedro, se eu não me engano, fala assim, escolhe aí então uma galera aí que está qualificada. Gente para servir, gente para pregar, gente para ensinar. E nós aqui, porque a gente teve contato direto com o Messias, a gente vai focar só na oração, para ter certeza do que a gente está falando, e na pregação do Evangelho, no ensino do Evangelho. Isso é organização, isso é comunidade. Comunidade ainda não precisa de CNPJ, comunidade não precisa de espaço, comunidade não precisa de templo, comunidade não precisa de aluguel, comunidade não precisa de nada disso. A comunidade é quando o corpo manifesto se organiza para servir um ao outro. Meu irmão está com necessidade de comida, eu levo da minha comida. Então, eu, indivíduo que vivo no mundo capitalista, que já é antigo, eu, indivíduo, pego do meu que eu comprei com o meu suor, do meu trabalho, e divido. Isso não precisa passar pela igreja. É aí que a gente entra com a famosa frase, o próximo é seu, não é da igreja. Tá entendendo? Porque na escala menor, na escala pequena, no individual, eu é que faço. Quando o corpo místico, que não precisa de dinheiro, se manifesta, ele se organiza. E aí a comunidade, voltando na pergunta, por que você contribui com o seu dinheiro aqui na capela, que é uma instituição? Porque essa instituição, ao servir a comunidade, ela é transparente. Aqui a gente não mente para você. Você pode olhar bem dentro do meu olho, olha só, vou tirar aqui para você me ver por inteiro. Olha bem dentro do meu olho aqui, ó. Eu falo isso para todo mundo. Cara, você pode me acusar de tudo. Você pode me acusar de grosso, de arrogante, de prepotente, de pecador. Tudo isso eu sou, talvez um dos piores. Mas se tem uma coisa que a gente não faz aqui é falta de transparência. Até quando a gente precisa fazer vaquinha, que a igreja não quer se envolver, como a gente fez a obra aqui, e eu saio pedindo dinheiro para os irmãos e eu boto o meu na reta, é a minha credibilidade, é o meu nome, eu ponho o meu dinheiro. Nessa obra que a gente fez, por exemplo, a gente gastou quase 8 mil reais, a igreja contribuiu com 3.600 mais ou menos, a igreja na vaquinha, porque a igreja instituição nem participou. Eu botei 3 mil e pouco meu na minha reta, que eu nem tinha. Por que eu estou falando isso? Para me gabar? Não, para você ver que eu sou transparente, eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu mando extrato da minha conta, se as pessoas quiserem, a minha vida é transparente. A minha esposa detesta isso, detesta, mas é parte do peso que a gente carrega. E eu faço isso para quê? Para que você confie em mim, porque nessa comunidade já saiu do místico, já passou da fase de confiar em Deus. Agora você olha para mim e fala assim, eu confio no Pedro, eu sei o que ele está fazendo. É você comprando a minha briga, cara, e eu comprando a sua briga. Quantas pessoas aí na rua estão com alguns problemas e algumas coisas a se decidir na questão da sua vida pessoal, dos seus pecados, e eu compro a briga dos caras? É assim, esse é o papel do líder dessa comunidade, do pastor dessa comunidade, sou eu e outros que vão aparecer por aí. Então a comunidade, ela é transparente, a gente não mente para você, você sabe exatamente o que acontece. Agora, por exemplo, a gente conseguiu se organizar e se legalizar, que é o último passo na instituição. Lembra que eu mostrei para você no triângulo? Corpo, comunidade e instituição. Corpo místico se manifesta, se organiza, vira comunidade, a comunidade se legaliza e se transforma em instituição. No caminho inverso, a instituição é criada para servir a comunidade. Ao passo que a comunidade manifesta, mostra a glória de Deus
na comunidade local e por onde ela passa na sua influência. E aí chegamos no ponto da instituição. E aí eu vou repetir a pergunta. Por que investir na capela? Porque o corpo é místico, a gente entende que não precisa de dinheiro, porque a comunidade se autoajuda e é transparente, e porque aqui na nossa instituição nós temos projetos ousados. O primeiro deles é ir atrás de quem não gosta de igreja. Então, quando você põe dinheiro na capela, quando você fala assim, eu vou dar o meu dízimo, se você gosta de dízimo, eu vou dar minha contribuição, você tem a plena consciência de que eu estou gastando o seu dinheiro, eu estou investindo o seu dinheiro, eu e o time que toma decisões aqui, para transformar esse espaço num ambiente onde a pessoa que não é cristã tem uma experiência. Você sabe que eu estou investindo o seu dinheiro em propaganda na internet, você sabe que eu estou investindo o seu dinheiro numa boa produção dos vídeos, você sabe que eu estou investindo o seu dinheiro para me capacitar e capacitar a equipe de pastores aqui quando eu viajo para São Paulo e vou lá fazer a mentoria com o Ed René, por exemplo. Você sabe que eu estou investindo o seu dinheiro quando a gente tem uma família da nossa comunidade organizada, mais distante geograficamente, lá no sul do país, que eu pego o dinheiro e falo, tô indo e eu vou ajudar os caras. Você sabe que quando eu ponho o seu dinheiro aqui no aluguel, a gente está gerenciando de tal maneira para usar esse espaço bem usado. E aí, por último, você sabe que eu estou planejando uns projetos muito ousados. Aqui, por exemplo, a gente vai começar agora, assim que essa pandemia voltar, aula de jiu-jitsu, aula de taekwondo, talvez aula de reforço escolar, talvez aula de inglês, aula de música, atendimento psicológico, treinamento para outros líderes. Só aqui, ó, eu já tenho 7 usos, 7 dias diferentes para usar na semana. Fora que aquele estacionamento que está ali, que nem é nosso, que é do dono, que a gente limpou voluntariamente, eu estou querendo negociar com ele para transformar aquilo ali num playground, transformar aquilo ali numa parceria com o setor privado, para botar ali quadra poliesportiva. Eu quero fazer um projeto ali, o meu sonho, ó, sonha comigo. Eu quero criar um projeto ali em parceria com as igrejas que eu conheço na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, para botar a molecada aqui de 13, 14, 15 anos aprendendo esporte, aprendendo sobre a fé cristã e aprendendo inglês, para quando os moleques fizerem 15, 16 anos, nós, a nossa igreja, pegar essa comunidade dos moleques que estão presos dentro do tráfico e nós bancarmos um ano de escola, o último ano de high school para essa molecada na gringa, nos Estados Unidos, moleque aprendendo inglês, para ele entrar na faculdade, ganhar uma bolsa, fazer engenharia, fazer medicina, fazer odontologia, fazer arquitetura, fazer robótica, fazer design, fazer uma faculdade muito louca de profissão que nem existe ainda, para que quando o moleque se der bem na vida, tá ganhando em dólar, ele desenvolve a consciência e fala assim, peraí, eu sei de onde eu vim, mano, e aquela galera investiu em mim, e eu vou voltar para ajudar. Ele pode nem morar aqui mais, mas ele vai voltar para ajudar, para que a gente transforme a nossa sociedade, porque uma instituição relevante transforma a comunidade local onde ela vive. Aonde tem igreja não pode ter pobreza, aonde tem igreja não pode ter miséria, aonde tem igreja não pode ter miséria de espírito, aonde tem igreja de verdade cristã não pode faltar nada para ninguém. A comunidade precisa ser transformada. Quando a igreja sair daqui, se ela sair daqui, essa comunidade aqui precisa chorar os prantos, pedindo pelo amor de Deus para voltar, ainda que nenhum dos vizinhos participem da igreja. Eles têm que pedir pelo amor de Deus para a gente não sair daqui, cara, porque a igreja precisa transformar a comunidade local. Todos esses projetos, todos, já estão no gatilho. Taekwondo e Jiu-Jitsu está para começar agora. Aula de reforço já está nas conversas, aula de inglês já está nas conversas, atendimento psicológico vai ser aqui, ó. Olha aqui, cara, eu fiz esse escritório aqui, ó. Eu ajoelhei nesse chão aqui, ó, para passar verniz nessas tábuas aqui, vou passar de novo. Isso aqui é tudo voluntário que fez. Cara, isso daqui é para atender a comunidade, é para pegar o cara aqui que é vizinho da igreja, que ele tá desempregado, não é para chamar ele para a igreja para aceitar Jesus, não. É para pegar o cara que está desempregado, desesperado, sem comida na mesa, que a família está desesperada, que a mulher está falando que vai embora, que os filhos não respeitam mais o pai, e atender o cara aqui e falar assim, cara, existe solução. Mostrar para ele o caminho, oferecer cura, e aí quem sabe, se ele se mostrar aberto, mostrar para ele que Jesus é a resposta. É isso que nós estamos fazendo com o seu dinheiro, é isso que nós estamos fazendo com o meu dinheiro, é isso que a gente está investindo, cara. Aqui a gente sempre fala, cara, se Jesus voltar amanhã e se tiver mesmo um milênio, nós não vamos deixar nada para o diabo. Esse negócio de fazer poupança, é bom fazer poupança? Claro. É bom se programar? Claro. Mas a gente tem que ter um plano para isso, cara, porque a gente não pode ter uma igreja com 150 mil, 1,5 milhão sentado no banco sem fazer nada. Não. Aqui nós vamos gastar tudo em prol das pessoas que precisam. Ó, até engasguei, eu me empolgo. Aqui nós vamos gastar tudo
para alcançar as pessoas que não conhecem Jesus. É isso que eu estou fazendo com o seu dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. É nisso que eu quero que você invista. Eu não estou te pedindo muito, cara. Eu estou te pedindo para você embarcar numa missão comigo. Você sonhar comigo. Vamos sonhar com esse projeto. Vamos sonhar com a molecada da favela aprendendo inglês. Imagina a molecadinha da favela com 14, 15 anos descendo esse morro aqui. Hey, what's up? How are you? Imagina essa molecada fazendo esporte, jiu-jitsu. Imagina se um moleque desse da favela, cara, se desenvolve num esporte desse e vai representar a seleção brasileira numa Olimpíada daqui a 10 anos. Imagina na hora que ele aparecer nos canais de esporte e falar assim, como é que foi o seu começo? Cara, no começo eu não tinha esperança nenhuma, mas uma igreja, cara, no meu bairro, abriu as portas para mim e de lá eu aprendi tudo que eu precisava aprender e por isso eu dou glória a Deus. Imagina o impacto que isso não tem, cara. Imagina se alguém aqui aprende música e cria uma carreira na música. Imagina se alguém tira daqui a oportunidade de ganhar uma bolsa numa faculdade nos Estados Unidos, na Austrália, vai aprender inglês, vai viver fora e volta transformado. Imagina se daqui não saem os próximos inventores, os próximos CEOs, os próximos prefeitos, governadores e deputados, os próximos políticos, os próximos presidentes. Imagina se do nosso meio nós não conseguíssemos criar cristãos maduros o suficiente para transformar a nossa comunidade local, nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. É isso. É para isso que eu te convido a participar comigo. Mano, eu não tenho que ficar pedindo dinheiro, cara. Eu não tenho que ficar, gente, tem que pagar aluguel. Isso é muito medíocre. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de pedir dinheiro para pagar aluguel. Estou cansado de pedir dinheiro para fazer reforma. Mano, eu estou indo e estou fazendo. Eu entendo que as pessoas têm dificuldade e tal, mas, cara, se joga na missão. Você entendeu o que Deus está fazendo? Você entendeu? Você aí que está me... Você entendeu o que Deus está fazendo através da capela? Se você entendeu, mano, se joga. Faz um compromisso. Compromisso mesmo de homem. Faz um compromisso e fala assim, eu vou contribuir com tanto todo mês, para a gente poder andar com essa missão para frente. Mais uma vez, sem pressão, cada um dá aquilo que decide no seu coração. Mas eu acho que chegou a hora da gente amadurecer. Chegou a hora da gente andar para frente. Chegou a hora da gente influenciar de verdade. Chegou a hora da gente transformar o nosso ambiente. Beleza? Espero que você tenha conseguido pegar tudo que eu falei. Meu convite para você é voltar nesse vídeo, assistir várias vezes. Eu preciso que você entenda isso. Se quer andar comigo, mano, a gente vai se sujar. Quer andar comigo? A gente vai se machucar. Quer andar comigo? Vai doer. Mas eu posso te garantir que no final da nossa vida a gente vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena porque aquele moleque ali foi transformado por causa daquilo que a gente fez. Beleza? Muito obrigado. Deus te abençoe. E bora para cima. Vamos contribuir do jeito que a gente pode contribuir. Valeu.